grande alegria, né, que a gente recebemos esse convite para estar aqui hoje, é uma grande alegria para nós. Então, que o Mestre amado Jesus, que os amigos espirituais possam inspirar os nossos corações e que essa mensagem possa, de alguma forma, fazer sentido na nossa vida, né? Como a Cíntia falou, o nosso tema hoje é o batismo na visão espírita. Não, tá muito baixo aí para vocês? Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Então, quando a gente vai falar de batismo, aí nós vamos lembrar da figura de João Batista, né? E João Batista, nós sabemos que ele tinha uma missão. Então, quando a gente vai falar da missão de João Batista, não tem como a gente falar da missão sem falar um pouquinho do missionário, que foi João. E nós vamos perceber que tanto a vida do missionário quanto a missão desenvolvida por ele, ela tem um significado muito profundo para a nossa vida hoje. Porque nós vamos aprender muito com ele, com todas as dificuldades que ele teve que enfrentar, né, com os enfrentamentos que ele fez para poder descobrir, porque João Batista, a gente reencarna aqui, mas a gente já não sabe de cara qual que é o nosso compromisso espiritual, não. A vida vai passando e a gente vai... nós vamos compreendendo, porque a vida vai nos situando em alguns locais, né? E a vida vai nos reunindo com determinadas pessoas, vai nos conduzindo para desenvolver determinadas tarefas, e no meio do caminho nós vamos nos compenetrando de qual é, de fato, o nosso compromisso espiritual. Então, nós vamos ver isso também em João Batista. Tudo que ele passou e o que foi necessário, como ele viveu, até ele entender que ele tinha um compromisso. E não era um compromisso pequeno, era um compromisso grandioso, porque nós sabemos que João Batista é o precursor do Cristo. O que é o precursor? É aquele que vem antes, vem primeiro, para fazer o quê? Para preparar o caminho, né? Então, era uma grandiosa missão. Mas aí, quando a gente fala assim, João Batista, um missionário, né, que tinha uma missão, quando a gente leva isso para a nossa vida, nós podemos pensar assim, mas João Batista era João Batista, né? Imagina, ele era um missionário, vida, como se a gente ia dizer, não, nós somos aqueles que estão, né, resgatando o passado, então nós não temos uma missão. Claro que nós temos a nossa missão também, situada dentro das nossas possibilidades, dentro da nossa esfera de movimentação nessa encarnação, nós também temos os nossos comprometimentos espirituais, os nossos compromissos, e aquela missão que se desenvolve dentro da nossa perspectiva. Não vai ser, às vezes, uma missão tão grandiosa como João Batista, porque as missões, os compromissos, eles são conforme as nossas necessidades e as nossas possibilidades espirituais. Então, quem muito já desenvolveu grandes missões, e nós ainda nem podemos sequer dizer que as nossas missões dentro da família, cada um dentro da sua família, ela é pequena? Nunca. A maternidade, a paternidade nunca será pequena. É grandiosa. Aquela missão que às vezes a gente pode nessa encarnação não estar no nosso planejamento, a maternidade e a paternidade, mas nós temos pais e às vezes outros familiares a quem nos compete a piedade filial quando chega na idade mais avançada. Assim como os pais têm com os filhos quando estão pequeninos, quão grandiosas são essas missões que o próprio Jesus, ao descer aqui no plano físico, veio pelas portas da maternidade. Também foi criança. João Batista foi criança. Seus pais cumpriram esse compromisso, né, de acolher esses filhos. Então, nós vamos nos recordar aqui do livro, inclusive, Paulo Estevão, né, porque o apóstolo Paulo também foi um grande missionário. E no livro Paulo Estevão está narrada a vida de Paulo. E nesta obra, psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel,
também o prefácio da obra, escrito por Emmanuel, Emmanuel vai dizer assim lá no prefácio da obra, que o apóstolo Paulo tinha uma missão. É verdade. Ele tinha uma missão e fica claro para nós o compromisso que ele tinha de levar o cristianismo ali, a mensagem do Cristo, para fora, para os outros povos, para além dos judeus, né, para além dos israelitas. E aí a gente vê Paulo fazendo essa caminhada por várias regiões, apresentando a mensagem do Cristo. Ele tinha uma missão? Tinha. Era grandiosa também? Era. Mas aí o Espírito Emmanuel, no prefácio da obra, vai dizer assim, é certo que Paulo tinha uma missão divina, mas ele diz assim, mas quem é que está no planeta Terra sem um ministério divino para cumprir? Todos nós temos os nossos ministérios, os nossos compromissos para realizar onde a vida nos situou, né? E partindo dessa perspectiva, lembrando que nós também temos, que nós vamos falar um pouquinho agora do João Batista para a gente entrar na missão. Nosso tempo é curto, então nós vamos dar uma pincelada, né? Então vejam, como é que a gente tem no texto bíblico, né, tá lá, salvo engano, no capítulo 2 de Mateus, ali nos primeiros capítulos de Mateus, do Evangelho de Mateus, ele vai falar um pouco do João Batista e também temos uma narrativa em Lucas, que vem antes do nascimento de João Batista, né? Vem como que aconteceu o nascimento de João Batista. Então, em Lucas, nós vamos encontrar o seguinte, a gente vai perceber que o próprio nascimento de João Batista, ele é todo envolvido em questões espirituais. O texto bíblico diz o seguinte, que os pais de João Batista, que eram quem? Zacarias, que era um sacerdote do templo, né? Naquele tempo ele era sacerdote ali nos templos. E era casado com Isabel. Isabel era prima de Maria, então nós já sabemos aqui que João Batista era primo de Jesus, né? E eles eram já idosos, eles passaram a vida sempre fazendo orações, pedindo a Deus que concedesse a eles um filho. Mas eles já estavam em idade avançada, Zacarias e Isabel, e ela tinha se convencido já que ela seria estéril, que um deles seriam estéreis porque eles não podiam ter filhos. Mas aí Zacarias, um dia, foi acender incenso no templo, né, na qualidade de sacerdote. E aí quando ele entra numa parte, a população, as pessoas que estavam ali acompanhando aquela cerimônia, aguardaram do lado de fora, enquanto ele entrou numa parte do templo para acender um incenso. E naquele momento, diz o texto, que o anjo Gabriel, apareceu para ele. Olha a semelhança, né? E aí o anjo aparece para Zacarias e diz para ele que a mulher dele estava grávida, né? Que Deus ouviu as preces e que ela estava grávida, que ela iria dar à luz a um filho que deveria se chamar João, e falou algumas coisas a respeito desse filho. Falou que ele iria converter muitos para o caminho da justiça, né? E tal. E aí quando Zacarias olha para o anjo e fala, como? Nós já estamos em idade avançada, minha mulher já é estéril, né? E aí o anjo percebe que ele duvidou da palavra do anjo. E aí ele vai dizer para ele que ele, por conta da dúvida dele, ele não ia ficar mudo até o nascimento da criança. E aí quando ele sai dessa parte do templo, as pessoas estão esperando que ele diga alguma coisa, como ele era sacerdote, ele não consegue falar. Então as pessoas percebem que alguma coisa aconteceu. E aí ele vai para casa e realmente Isabel estava grávida, né? E aí nós vamos perceber, tá na narrativa também, inclusive quem assiste The Chosen, né? Que é aquela série que vem retratando a vida de Jesus, os acontecimentos da vida de Jesus. Agora na 4ª temporada eu consegui assistir o capítulo 1 e o 2 e nós vamos ver essa cena, esse acontecimento. E aí, quando ela dá a luz e aí leva para o templo para fazer a apresentação ali, né? E aí perguntam para ela assim, vai se chamar, eles já estão chamando a criança de Zacarias. E ela fala, não, e ele tá mudo ainda, o pai tá mudo. Ela fala, não, o nome dele vai ser João, porque ele estava passou o tempo usando uma tabuinha para escrever, porque ele não podia mais falar, né? E aí ela falou assim, não, ele vai se chamar João. E aí
as pessoas que estavam em volta falaram, não, mas não tem ninguém na sua família que chama João. O nome do pai é Zacarias, ele deveria se chamar Zacarias, né? E aí eles, não acreditando em Isabel, levam uma tabuinha para ele escrever, e aí ele escreve, o nome será João. E aí quando ele escreve isso, ele volta a falar, né? Então a gente já percebe todo esse envolvimento, essa questão espiritual. E aí João Batista nasce, nós temos até narrativas, né, em algumas revelações espirituais, tem algumas na Bíblia também, de quando Maria encontra com Isabel, e aí João Batista dá um pulo na barriga de Maria, né, tem essas narrativas. E nós temos também, no livro Boa Nova, no capítulo 2, algumas revelações também que falam da infância de Jesus, e está retratado também algo da infância de João Batista. E aí, nessa narrativa, né, porque agora a gente já viu o nascimento de João Batista, Zacarias já entendia que ele tinha alguma coisa ali para realizar, porque o anjo tinha dito para ele vai converter muitos para o caminho da justiça, ele será assim e tal, ele vai falar, vai trazer a mensagem de Deus e tal. Então, o que a gente tem aqui na narrativa é um pouco da infância dele também. E aí nós poderíamos perguntar, um espírito que reencarna com esse compromisso, como será que foi essa infância dele? E uma das revelações que nós temos é que um dia em que eles se reúnem, Isabel e Maria, e Jesus está criança, e João Batista também criança, elas vão conversar um pouco sobre o temperamento dos filhos. E aí Isabel vai falar para Maria que o que preocupava ela, né? Ela falou assim: nossa, João Batista tão novo, e às vezes eu encontro ele caminhando, né, numa estrada com um pensamento, ou no meio de alguns arbustos, com a mente assim, como se ele tivesse em profundos pensamentos, assim, com a mente fixada, compenetrado de profundas reflexões desde criança, né? E aí Maria, não perdendo a oportunidade para falar do filho também, né, vai dizer para Isabel assim, não, Jesus também. E me preocupa muito que Jesus vai para as estradas, vai onde estão as lavadeiras, e criança, né, vai pregar, vai falar para as pessoas da comunhão que ele tem com Deus, Pai. E às vezes ela até conta que lá vem Jesus trazendo de mão dada com alguém, né, falando do reino dos céus e trazendo, quando chega lá na beira da casa, vai ver ali onde ele está caminhando e pregando para as pessoas, criança, traz uma pessoa, e quando vai ver uma pessoa às vezes até perigosa, né, porque conhecido, alguém de uma vida duvidosa ali, muito conhecido da região, né, e então a gente percebe desde criança os dois, né, com esse espírito, já trazendo essas perspectivas mais do alto, com profundas reflexões, preocupado em acolher o próximo. E aí a gente poderia perguntar, são grandes missionários, mas nós também temos a nossa missão. Não competiria a nós aprender com eles e trazer para o nosso dia a dia e para a nossa vida as necessárias profundas reflexões dos nossos compromissos para a gente entender. Nós já sabemos que nós não nascemos aqui para buscar, né? Jesus já falava assim, a felicidade não é deste mundo, né? Nós vamos encontrar algo de uma felicidade verdadeira quando nós procuramos vivenciar verdadeiramente a lei divina, né? Mas o foco da nossa vida é progredir espiritualmente, é cumprir os nossos compromissos espirituais, resgatar o que é preciso resgatar do nosso passado, construir para o futuro, elevar o nosso espírito, né? Então, não é natural que nós devíamos também procurar meditar e refletir profundamente nas questões da nossa vida? Que caminho nós estamos seguindo? Para onde os nossos pés, os nossos passos vão nos levar? Porque nós temos um compromisso a realizar. Será que nós estamos efetivamente realizando os nossos compromissos? Mais do que isso, será que nós já descobrimos quais foram os compromissos que nós fizemos para esta encarnação, né? Nós precisamos parar para meditar. E aí, no livro
é um dos dois que me falhou a memória. Fui até olhar no celular, ele não deu tempo, me deixou na dúvida, mas é pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, o espírito Amélia Rodrigues, que assim como o autor de Boa Nova, que é Humberto Campos, a Amélia Rodrigues também foi poetisa quando encarnada, e no plano espiritual eles trazem belíssimas narrativas para nós da vida de Jesus, das passagens bíblicas, da vida de outros personagens, né? E de uma forma assim belíssima, comovedora, né? Essa alma poética que eles têm, então traz com uma beleza cada narrativa. E aí, no livro, ou é o livro Vivendo com Jesus, ou então é o livro Pelos Caminhos de Jesus, que me falhou aqui agora, mas é um dos dois. O espírito Amélia Rodrigues também vai trazer alguns detalhes da infância de João Batista. E aí ela vai contar para nós que João Batista, olha que interessante, ele desde criança, ele sabia que ele tinha alguma missão para realizar. Ele sentia que ele era portador de algo que ele não sabia explicar. E aí, ela conta que ele tinha sonhos, ele dormia à noite, tinha sonhos. Nos sonhos dele, apareciam entidades fulgurantes que estavam recordando a ele, recordando que ele tinha um compromisso para realizar. Então, ele acordava e sentia, né, essa questão. E aí a gente poderia até dizer assim, mas aí fica fácil. Os espíritos estão vindo, estão contando para ele em sonho, mas quem diz que nós também não temos os nossos amigos espirituais nos conduzindo, nos inspirando? Cada um, ninguém está encarnado no planeta Terra sem um mentor espiritual que nos inspira, que nos guia, que nos ampara, que podemos, né? Nós nos habituamos a chamar de anjos de guarda, inclusive. Aqui tem um queridíssimo evangelizando meu, né? Que é a tia apaixonada, né, Hugo? E quando a gente vai falar para as crianças, para elas se compenetrarem desde criança, né, a gente sempre fala o anjinho de guarda, que nos ampara, realmente nos guarda. Então, mas ele tinha o que também? A disposição íntima, já meditava, já procurava elevar-se espiritualmente para que ele tivesse condições de estar nessas companhias espirituais. Os amigos espirituais, os benfeitores, estão sempre à nossa disposição, de mãos estendidas. O problema, muitas vezes, está em nós, que não nos dispomos nem de parar 10, 15 minutos para uma reflexão sincera, para uma prece, para uma oração, para que eles possam nos intuir. Né? Então, às vezes, a nossa diferença é que João Batista estava sempre compenetrado, buscando algo. Então, ele atraía mais facilmente para si essa possibilidade de sintonizar com os amigos espirituais. E olha só, a narrativa, a revelação espiritual da Amélia Rodrigues vai dizer para nós também que João Batista, ele era filho de sacerdote. Então, olha que lindo também. Era muito comum que em família, no ambiente doméstico, tivesse sempre, com frequência, leituras de textos do caso do Antigo Testamento, porque Jesus estava vindo, então nós não tínhamos ainda, naquele tempo, eles não dispunham ainda do Novo Testamento, as lições de Jesus ainda não tinham sido propagadas. Jesus não tinha iniciado seu ministério, ele vai iniciar logo depois que João Batista começa esse trabalho, né? Então, embora a gente ainda tenha visto algumas narrativas sobre Jesus, mas o ministério, as pregações vai começar em seguida. Então, o que ele tinha? O pai sacerdote de um templo judaico, né, israelita. Então, eles tinham, qual é os livros sagrados deles? O que para nós é o Antigo Testamento, né? Para eles é o atual daquele momento. E aí, ele convivia, então nasceu em um lar onde os pais eram dados à leitura dos textos sagrados. Então, eles comentavam essas leituras. Olha que lição profunda também para nós, né? A gente conduzir o nosso ambiente familiar, hoje na doutrina espírita, é muito difundido o culto do evangelho no lar. É aquele momento que a família se reúne em torno das lições evangélicas, onde
o próprio ambiente doméstico se abre para poder receber essas visitas espirituais. E nós sabemos que no culto do Evangelho do Lar, as visitas espirituais com horário marcado, se o culto do Evangelho acontece, horário marcado, dia marcado, a espiritualidade está presente, aguardando para participar ali daquele momento. Inspirar a todos, né? Então, olha que oferta belíssima que os pais podem oferecer para os seus filhos. Que possibilidade belíssima de criar um ambiente mais harmônico em casa através do culto do Evangelho no lar. Podemos dizer que em casa, família de João Batista fazia o culto do Evangelho, né? Eles utilizavam ali as escrituras ali do Antigo Testamento, mas era um hábito comum. E aí a Amélia Rodrigues vai dizer para nós, olha que interessante, João Batista, criança, ouvia essas narrativas, o pai lia os trechos lá do Antigo Testamento, e aí a Amélia Rodrigues disse que ele, quando criança, ficava fascinado com as narrativas do profeta Isaías, do profeta Elias, de outros profetas e sobre o Messias, as profecias que falavam do Messias. E olha que interessante, quem era o profeta Elias? O profeta Elias tinha vivido mais ou menos 800 anos antes de João Batista, antes de Jesus. Veja, nós estamos falando de 8 séculos atrás. Sabe quem era o profeta Elias? Uma das encarnações de João Batista. Olha que interessante, ele ouvindo as narrativas do Antigo Testamento e fascinado com as narrativas de um profeta que era nada mais, nada menos que ele mesmo, né? Então, nós vamos aprender, né, na doutrina espírita, isso é bem tranquilo dentro da doutrina, as revelações trazem para nós que João Batista uma das encarnações de João Batista foi na qualidade de profeta Elias, né? Então, vejam, a gente percebe que ele teve essa infância de muitas meditações, que ele teve esse ambiente religioso dentro de casa, e o tempo vai passando, João Batista fica adulto, e ele continua sentindo que tem alguma coisa para realizar. As pessoas poderiam dizer, não, o destino de João Batista está muito claro e está traçado. Por quê? Porque o pai dele é sacerdote, então ele seria o quê? Sacerdote. Ele ia seguindo a linhagem, ele ia ser sacerdote. Era assim que funcionava. Só que João Batista sentia no coração dele que o caminho dele não era dentro daquele sacerdócio estruturado, organizado, seguindo regras e rituais. Ele sentia que era outra coisa. E aí, o que ele faz? João Batista vai tomar uma decisão. Qual vai ser a decisão de João Batista? Ele queria entender qual era a missão dele. E aí ele pensa, para eu entender a minha missão, preciso meditar, fazer esse mergulho íntimo dentro de si mesmo, permitir que ele pudesse sintonizar de alguma forma espiritualmente com esse plano superior, a fim de que ele pudesse descobrir qual era a sua missão. Isso são detalhes trazidos pela narrativa da Amélia Rodrigues para nós. E aí, a Amélia Rodrigues vai dizer que ele toma uma decisão. A decisão dele foi de ir para o deserto. Olha que profundo. Fica fica para nós uma lição para a gente trazer para a nossa vida também. Quantas vezes nós estamos precisando apenas de fazer esses 2 movimentos que João Batista fez? Primeiro, tomar a decisão. Segundo, se movimentar no sentido de cumprir a decisão. Porque tomar uma decisão é muito fácil, agora a gente tem que levantar e sair do lugar. E quando ele vai para o deserto, o que significa? Qual é a simbologia? O que significa sair da cidade onde ele vivia e ir para o deserto, um local silencioso, onde não tinha distrações. O que significa isso? Primeira coisa é que o movimento que ele fez é de sair da sua zona de conforto, que é muito confortável. Estava ali na casa da família, ele poderia seguir o caminho dele, virar um sacerdote, o futuro estava arranjado, estava confortável, não estava? Mas ele sentindo que o compromisso dele não era nesse caminho,
ele toma a decisão e sai da zona de conforto. E muitas vezes o nosso problema é esse, a gente também precisa sair da nossa zona de conforto. Quantos espíritos retornam para o plano espiritual e falharam, chegam lá, compenetram-se de que falharam, por quê? Porque não quiseram sair da zona de conforto. Então a gente precisa meditar, fazer as nossas orações, buscar essa sintonia espiritual para entender qual é o nosso compromisso e tomar as devidas decisões e fazer o movimento. E mais do que isso, o deserto ele é muito significativo. Porque, vejam, Jesus, vocês lembram quando Jesus nasceu e aí Herodes mandou matar todas as crianças até 2 anos? Ele falou assim, Herodes ficou sabendo que uma criança nasceu e disseram que essa criança seria o rei dos judeus. Então, como ele não sabia quem era a criança e nem onde ela estava, ele tomou uma decisão. É para matar todas as crianças até 2 anos. Então, na cabeça dele, ele ia alcançar esse rei que tinha nascido no meio dessas crianças ia estar esse rei, né? E aí, o que acontece? Mais uma vez, um anjo vai aparecer para José e vai dizer para José, levanta-te, toma a mãe e a criança e vá para o Egito. O que é a simbologia? Quando a gente pensa em Egito, o que a gente pensa? Em deserto, em silêncio. A gente percebe que a proteção do Messias foi aquele ambiente do deserto, né? E mais uma coisa interessante também é essa coisa de ser um anjo falando com José. Vejam a sintonia espiritual. No momento de perigo, José estava em nível de sintonia para receber ali uma mensagem do anjo. Nós precisamos buscar sempre manter esse nível espiritual, capaz de estar sempre numa possível sintonia com os amigos espirituais. No momento de perigo na nossa vida, nós vamos conseguir receber essas inspirações também. Então tem o deserto que protegeu Jesus. Nós temos, quem leu Paulo e Estevão, ou Atos dos Apóstolos também fala, Paulo passou 3 anos, né? 2 ou 3? 3 anos, passou 3 anos no deserto antes de sair para realmente pregar. Ele encontra com Jesus no caminho de Damasco, aí ele vai em busca de Gamaliel, recebe ali as orientações de Gamaliel, vai para o deserto, fica 3 anos aprendendo, entendendo a sua missão, aprendendo mais sobre o Evangelho de Jesus. Depois ele volta para a cidade. Quando ele retorna, ele sai do deserto, retorna para a cidade, aí ele vai cumprir seu compromisso espiritual. Vejam como é significativo. O João Batista sai da cidade, vai para o deserto, entende qual é a sua missão e depois volta, começa a realizar a sua missão. Percebam como esse movimento de buscar o silêncio, é claro que a gente não vai sair daqui e ir para um deserto, um areal, né? É simbólico para nós hoje. Então, mas o que isso simboliza para nós? Que a gente, quando ele sai da cidade, da casa dos pais, ele sai da zona de conforto. Quando ele se afasta da cidade, ele se afasta mais do que da zona de conforto, ele se afasta das distrações, das ilusões do mundo, daquelas requisições que a vida muito agitada, às vezes a nossa vida está tão corrida e está tão agitada que a gente não consegue parar para analisar, para ver se pelo menos o rumo que a gente está caminhando realmente está nos conduzindo a um verdadeiro progresso espiritual. Às vezes a gente está descendo achando que está subindo. A gente precisa parar, meditar, né? Então, sair um pouco das ilusões do mundo, focar a nossa mente no que é espiritual, sair, às vezes, a vida, a forma como as pessoas às vezes estão vivendo, né? O consumismo desenfreado, às vezes a gente nem percebe, nós somos sugados para esse meio desse turbilhão, e a gente fica lá como que adormecidos, precisando despertar. Então, quando João Batista faz esse movimento de sair da cidade, me veio aqui até agora, recordei de uma outra situação muito parecida. O que acontece quando Jesus vai nascer? Eles chegam na cidade de Belém, vai em 3 hospedarias, tá? Temos revelações espirituais em detalhes do que aconteceu nessas 3 hospedarias. Jesus, Maria e José não puderam ser hospedados dentro da cidade.
que aconteceu? Jesus foi nascer onde? No silêncio da natureza, na estrebaria. É tão simbólico para nós, a gente precisa que esse menino Jesus cresça dentro de nós e se manifeste na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. E aonde foi que Jesus nasceu? No silêncio, na paz, na calmaria. Foi preciso se afastar da cidade para que ele pudesse nascer em segurança. Então, é o mesmo movimento. Às vezes, nós precisamos nos afastar daquilo que está nos sugando, das ilusões do mundo, do excesso de materialismo, né? Do excesso de buscas do tesouro que não é espiritual, e muitas vezes a gente está correndo, e não é uma coisa para o nosso espírito. E aí a gente se afasta um pouco, e é nesse momento que o menino Jesus nasce dentro da gente. É nesse momento que a gente entende qual é o nosso compromisso. É nesse momento que a gente recupera, renova as nossas forças para trilhar o caminho que precisa ser trilhado, né? Mas então, a Amélia Rodrigues vai dizer para nós que João Batista então foi para o deserto e ele foi viver de uma forma muito simples. Ele foi viver nas cavernas, se alimentar do que ele encontrava ali no deserto, tudo muito simples, muito frugal. E qual era o objetivo? Ele não foi para lá só porque ele queria passar um tempo sozinho. Não, ele tinha um objetivo. E nós, na busca desse silêncio, dessa calmaria, de sintonizar com o plano espiritual, precisamos fazer esse movimento também com o mesmo objetivo. O objetivo de João Batista, a Amélia Rodrigues diz para nós, era entender qual era a sua missão, qual era o seu compromisso espiritual. E ele pensava que se ele deixasse de se preocupar ali com as coisas materiais, impusesse, a Amélia Rodrigues fala essa expressão, que ele impôs a si mesmo grandes privações, objetivando focar no que era espiritual. E aí, em um dado momento, ele, enfim, entende qual era a missão espiritual dele. Lembra quando ele era criança, que ele lia sempre com o pai as narrativas do Antigo Testamento? Lá em Isaías, tem um versículo que vai dizer assim, ó, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos para o Senhor, tornai retas as suas veredas. Lá no deserto, João Batista vai entender que aquela profecia, que aquilo que o profeta Isaías falava, estava se referindo a ele. Ele era para ser quem? A voz que clamava no deserto, e tentando ali endireitar o caminho para o Messias que ia chegar, tornar as veredas mais retas para Jesus. Então vejam, naquele momento ele falou, agora vai começar o quê? A missão. Nós falamos do missionário. O missionário acaba de entender qual é a sua missão. Agora nós vamos falar da missão dele. Ele entendeu qual era a sua missão. Ele falou, eu sou aquele que tem a voz que vai clamar no deserto. Ok. Só que João Batista fez uma coisa que nós também temos que fazer na nossa vida sempre. Vocês acham que ele falou assim, entendi que eu preciso clamar, pregar aqui no deserto. Aí ele simplesmente foi lá e saiu pregando qualquer coisa? Não. Ele parou, ele meditou, como que eu vou fazer isso? Porque até para fazer o bem, para o bem ficar bem feito, nós precisamos de estratégia. Nós precisamos meditar. Vocês nunca viram Jesus? Jesus era cheio das estratégias. O povo chega para apedrejar a mulher adúltera, né? Aí Jesus fala assim, ele parou, pensou, falou, vou soltar uma pergunta. É uma estratégia, uma forma, uma didática. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. O pessoal chega, por exemplo, com impostos, né? E aí, a gente tem que pagar impostos para Roma? Aí Jesus, olha a estratégia. Alguém tem uma moeda aí? Quem é que está nessa moeda? Então dá a César o que é de César. A gente percebe próprio Jesus, às vezes, na forma de estruturar o trabalho. Agora vai de 2 em 2 para cada lugar para poder pregar o evangelho, né? A gente percebe que a gente não deve fazer as coisas de qualquer jeito. Nós devemos pensar. Quando aquilo que a gente está realizando, inclusive, é um compromisso espiritual, tem valor espiritual, aí que a gente tem que pensar mais ainda. Para realizar os nossos compromissos da forma mais adequada. Porque caridade, nós aprendemos com o evangelho. Não é só chegar lá e entregar de qualquer jeito uma doação. A verdadeira caridade, a beneficência,
ela, o que o evangelho ensina? Ela não queima a mão de quem recebe. Então a gente vai levar a doação, mas não é de qualquer jeito. É com respeito, é com carinho, é sem ferir a suscetibilidade da outra pessoa. Então nós precisamos sim pensar na forma como nós estamos conduzindo tudo na nossa vida, principalmente aquilo que é espiritual. E aí João Batista pensa assim, ó, então tá, eu tenho que ir lá clamar no deserto. Mas qual era o objetivo? O objetivo era abrir os caminhos para Jesus. Ele nem sabia ainda que o Messias era o primo dele, Jesus. Ele vai descobrir depois, lá na frente. Ele sabia que o Messias estava chegando e tinha que abrir o caminho. Estamos em cima da hora, né? Tô preocupada. E aí, o que acontece? Ele pensa, já sei. Como é que a gente abre o caminho? O caminho que tinha que ser aberto não era uma estrada de chão, era abrir o coração das pessoas. E para abrir o coração das pessoas, ele pensa, o que eu posso fazer para deixar o coração das pessoas preparado para a mensagem de Jesus, do Messias que ia chegar? Então eu tenho que convidar as pessoas a mudar a percepção da vida. Por quê? Porque na hora que elas mudarem a percepção, o coração delas vai estar preparado. Isso era preparar o caminho. E aí o que João Batista faz? Já sei. Vou falar para o povo se arrepender da vida que eles estão levando. Se eles se arrependem, que é uma vida nova, eles estão preparados para a mensagem que vai chegar. E é aqui que começa a ideia do batismo. Porque aí João Batista fala, não, então, vamos... João Batista fala, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. Então a estratégia dele foi usar o arrependimento. As pessoas chegavam, ele pregava, falava do arrependimento. Quando ele percebia que a pessoa tinha realmente se arrependido, o que ele fazia? Simbólico. Vamos fixar, vem aqui, vamos fixar essa ideia, esse compromisso que você acabou de fazer, de arrepender, de querer uma vida nova. Vamos fazer aqui uma cerimônia para fixar isso. É como um recurso pedagógico que era muito importante e necessário naquela época. Então ele mergulhava as pessoas em água, porque a água era o símbolo da purificação. Mas a purificação não é a água, não é o mergulho na água que purifica. O que purificava, a purificação estava acontecendo na mente e no coração. Quando a pessoa decidiu que ela queria uma vida nova, que ela se arrependia de qualquer passado. Então ele fala, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. E uma coisa muito importante aqui que a gente não pode deixar passar batido, apesar do nosso tempo, é que a palavra em grego, primeiro, batismo, significa mergulho, mergulhar em algo. Então, o batismo, o mergulho, só acontecia depois que a pessoa arrependia. Ok. O que significa a palavra arrependimento? Foi traduzido para nós como arrependimento, arrependei-vos. Mas lá no grego, a palavra é metanoia. E o que significa metanoia? É arrependimento? É, mas não é só esse arrependimento que a gente conhece, que fala assim, eu me arrependo de algo que eu fiz, eu não vou fazer mais a partir de agora. Não é só isso. Metanoia é muito mais profundo do que isso. A tradução correta é uma pessoa que se arrepende, mas ela fez o quê? Mudança. Ela fez mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Ela alterou a direção. Inclusive, muitas traduções vão falar disso, que metanoia seria mudar de direção. Então, se nós estamos andando num caminho, tem um exemplo na Bíblia, eu gosto de usar esse exemplo porque ele é muito nítido. Ele é muito nítido. Ele vai dizer o seguinte... a gente vai se lembrar de Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu que subiu na árvore para poder ver Jesus passar? E quando Jesus está passando, Jesus fala assim, Zaqueu, desce, porque hoje nós permaneceremos na sua casa. E aí eles vão para o jantar na casa de Zaqueu, né? Jesus e os apóstolos. Vocês lembram que em um dado momento, Zaqueu, que era publicano, comandava vários outros cobradores de impostos, e muitas vezes esses cobradores de impostos, muito gananciosos, exploravam as pessoas, né? Naquele momento, Zaqueu se arrependeu de tal forma
dessas circunstâncias da sua vida, né? Que ele levanta no meio do banquete e fala para Jesus assim: Jesus, a partir de hoje, dividirei a metade dos meus bens com os pobres, e aqueles a quem eu causei prejuízo, eu vou restituir 4 vezes o valor do prejuízo. Vocês perceberam que o Zaqueu, ele não disse só assim: Senhor, eu me arrependo, a partir de hoje não serei mais ganancioso. Ele podia só ter dito isso. Mas ele falou isso? Ele não falou isso. Ele falou: Senhor, me arrependo da vida que eu levava até aqui, e a partir de agora, se eu era ganancioso, eu vou ser solidário. Vocês viram a mudança de direção? Então, o arrependimento proposto pelo Evangelho, e que depois vinha em seguida esse mergulho, era o arrependimento de mudar aquilo que eu faço de errado na minha vida, eu vou descobrir qual é o oposto dele, e a partir de agora eu vou praticar o oposto. É um arrependimento ativo, que produz frutos. O texto fala isso também: produzir frutos dignos do arrependimento. Porque falar que está arrependido da boca para fora, todo mundo fala. E simplesmente parar de fazer não é suficiente. A gente tem que fazer o oposto do mal que a gente fazia. Isso é produzir frutos dignos de arrependimento. Então, a gente não vai ter tempo para poder aprofundar muito em torno do batismo. Mas, na visão espírita, o batismo significa mergulhar? Sim, significa mergulhar. Mas hoje nós devemos falar em um batismo de natureza espiritual. Porque João Batista só mergulhava em água simbolicamente, simbolizando uma pureza, uma mudança de pensamento, quando a pessoa mostrava algo íntimo dela, arrependimento interior, mudança de comportamento, desejo de uma vida nova. E aí acontecia o mergulho. Então, aonde que está o verdadeiro mergulho? É mergulhar a nossa mente, o nosso coração, dentro das ideias cristãs. Esse é o verdadeiro batismo, o batismo espiritual, onde nós nos mergulhamos nas propostas do Cristo, trazemos isso para a nossa vida e levamos, seguimos adiante, vivendo esse evangelho. Então, a visão espírita do batismo é essa. E só para fechar, porque alguém poderia perguntar assim: mas Jesus se batizou, né? Muitas vezes a resposta que a gente recebe: mas Jesus batizou. Tá, mas por que Jesus batizou? Tá na revelação espiritual da Amélia Rodrigues. Inclusive, quando Jesus vai chegando, João Batista está lá mergulhando o povo, né? E aí o texto, olha que lindo, o texto diz que Jesus veio chegando de longe, é a hora que ele vai descobrir que Jesus era o Messias. E aí diz que Jesus veio chegando, ela é poetisa, né? Dizendo ela que Jesus vinha com um sorriso, bailando no rosto, pedindo às pessoas, abrindo caminho gentilmente entre as pessoas, né? A gente até imagina Jesus: com licença, deixa eu passar, né? E aí Jesus chega, naquele momento, quando João Batista olha para ele, ele entende que ele era o Messias. E aí João Batista diz o que para Jesus? Senhor, não sou digno, sou eu que careço ser batizado pelo Senhor. E ele diz o que para João Batista? Ele diz: João, deixa por hora, para que se cumpra a justiça. O que Jesus estava dizendo? Aí João Batista concorda. Existia uma tradição entre os israelitas de que o Messias seria mergulhado no Rio Jordão. Esse seria um dos sinais de reconhecimento do Messias. E a gente vê Jesus, ao longo da sua trajetória, cumprindo várias profecias, para que não restasse dúvidas que ele era o Messias. Então, João Batista nega, aí Jesus lembra João Batista: mas temos que cumprir aquela profecia, deixa por hora. Aí João Batista fala: não, então, se é assim, aí ele faz o mergulho. E aí nós não temos mais nenhum relato. Jesus batizou alguém? Não temos nenhum relato. Os apóstolos batizaram alguém? Não temos relato. Então, o que a gente tem? Que Jesus foi mergulhado para cumprir a profecia. E o texto, inclusive, João Batista dizia sobre o Messias: eu estou batizando vocês na água, mas o que vem depois de mim, que eu não sou digno nem de amarrar sandálias, esse vai batizar vocês em fogo e espírito. O que é o fogo? O fogo é os enfrentamentos da nossa vida, onde a gente testemunha a nossa fé. E o que é o espírito? É quando nós purificamos o nosso espírito, nós estamos santificados. Então, meus irmãos, que nós possamos mergulhar a nossa mente e o nosso coração todos os dias nas ideias cristãs, para que esse batismo do espírito santifique a nossa vida
e que assim seja.